Salve, sonhadores! Seja muito bem-vindo ao Gabrielzão Verso. E aí eu já logo te peço que você garanta a sua inscrição, toque no botãozinho para você receber a notificação. Se tiver vídeo novo, me siga nas redes sociais para acompanhar e continuar prestigiando esse trabalho que está sendo incrível, está sendo alto nível. Bora pro vídeo! Ele consegue armazenar energia potencial elétrica e carga elétrica. Isso que é um capacitor. Consegue armazenar. De que forma? Um capacitor coloca um isolante entre dois condutores. Caraca, Brauzão, nunca vi isso na vida. Já viu sim. Já viu sim. Vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar na próxima figura. Vou te mostrar na próxima figura, sonhador. Você já viu isso. Tenho certeza que você já viu isso. Mas enfim, você coloca um isolante entre dois condutores. Geralmente é uma placa condutora. Então eu tenho aqui uma placa condutora, uma folha metálica, e um dielétrico, que é uma placa plástica, que é um isolante. Um dielétrico é um isolante. Ele coloca aqui entre, ó, tá vendo? Ó, tenho dois condutores e no meio eu tenho um isolante. Esse isolante pode ser o vácuo também. Pode ser o vácuo, é bem utilizado também, beleza? O que vai acontecer? Quando você coloca dois condutores juntos, esses condutores vão ser cargas elétricas, positivas e negativas. Um condutor positivo vai ter um campo elétrico saindo dele e o negativo vai ter um campo elétrico entrando nele. Esse campo elétrico vai fazer surgir uma força elétrica que vai fazer deslocar as cargas elétricas. Uma força vezes um deslocamento gera trabalho. Esse trabalho está relacionado à energia elétrica, que está relacionada à voltagem, que é a movimentação das cargas. Olha como está tudo conciliado, está tudo interligado. Ou seja, esse capacitor ele armazena energia elétrica, porque ele faz uma força ser aplicada deslocando a carga. Então ele armazena energia elétrica. E, consequentemente, claro, ele armazena carga elétrica. Perfeito. Olha o capacitor. Você já viu um dispositivo eletrônico? Vou até te mostrar as imagens aqui, ó. Olha lá. No computador, você já viu isso aqui? Já reparou que tem isso aqui? Dentro do computador? Isso é um capacitor. Isso armazena energia elétrica, cara. Isso está aqui no circuito dentro de um computador, dentro de uma televisão. Você armazena energia elétrica dentro de um eletrodoméstico. Tá bom? Você carrega o capacitor. Carregar o capacitor é armazenar energia, colocar energia elétrica dentro dele. E isso está relacionado ao campo elétrico existente no espaço entre os condutores, igual eu falei. O campo elétrico aqui faz surgir uma força elétrica, que faz deslocar as cargas, isso gera um trabalho. Trabalho está relacionado com energia está relacionada com a voltagem, que é a diferença de potencial. Aplicações. Máquina fotográfica. O flash da máquina fotográfica é armazenamento de energia. Por isso é aquele flash. Um laser. Um sensor de airbag. Caraca, olha que demais isso aqui, cara. Um sensor de airbag, cara. Isso, lá dentro do sensor de airbag tem um capacitor. Olha lá o capacitorzinho. Dentro desse capacitor tem dois condutores e no meio tem um dielétrico, que é um isolante. E receptores de rádio e televisão. Mano, tem capacitor em um monte de coisa, cara. Que incrível. Eu acho muito massa aplicar esse conhecimento nesse sentido. E você tá vendo que tá tudo relacionado. Carga elétrica, campo elétrico, força elétrica, trabalho, energia, voltagem. Tudo a mesma coisa. Perfeito. A gente vai precisar desenhar isso aqui? Gabrielzão, não sei desenhar não. Na questão discursiva, putz, não sei desenhar não. Na questão de marcar, preciso desenhar isso aqui para raciocinar? Não. A representação do capacitor é assim, ó. Fio condutor, condutor elétrico, paralelo ao outro condutor. Aqui no meio tem o dielétrico, que é um isolante. E aqui outro fio condutor. Então essa é a representação do capacitor. Olha que bonitinho, olha que simples. Num circuito, que a gente vai ver aqui na última parte desse vídeo, a gente vai ver circuitos. E a gente vai representar o capacitor assim, tá bom? É muito mais simples de se desenhar, algo muito mais tranquilo, tá bom? E eu te falei, né? Você já viu isso sim. A gente já fez exercício disso anteriormente. Já viu essa imagem? Olha lá a imagem. Eu tenho uma placa negativa, uma placa positiva, são dois condutores, no meio deles aqui eu tenho um campo elétrico uniforme. Esse campo elétrico gera uma força elétrica, que gera movimentação de cargas, uma força vezes um deslocamento é um trabalho, tem como calcular o trabalho. Pelo teorema trabalho-energia, o trabalho está relacionado à energia elétrica sobre unidade de carga é a voltagem. Então você, através de duas placas condutoras, armazenou energia devido ao deslocamento das cargas elétricas. Olha que lindo, cara, que maravilhoso. Isso que é um capacitor. A gente já viu essa imagem. Exatamente o capacitor. Duas placas. Elas têm que ter sinais contrários, positivo e negativo. Para o campo elétrico aqui no meio estar voltado do mais para o menos. Para estar assim. Perfeito? Fora aqui das placas, o campo elétrico é praticamente nulo. A gente vai considerar isso. Que o campo elétrico aqui é praticamente nulo. Praticamente. Aqui nas bordas aqui tem um pouquinho de campo elétrico, mas muito pouco. Não influencia tanto. Principalmente se esse capacitor tiver um tamanho muito grande, comparado com a distância que separa eles. Então, se a distância daqui até aqui for bem maior do que a distância que separa os dois, que é o que está acontecendo aqui nessa imagem, por exemplo, perfeito. Olha o tamanho desse capacitor, todo enroladinho. E a distância que separa um condutor do outro é o tamanho do dielétrico, é o tamanho da placa plástica, muito pequeno, comparado com o tamanho dele. Aí a gente pode até considerar que esse campo elétrico aqui em volta dele é nulo, que só tem campo elétrico entre os condutores, o que é importante para a análise.
Quando a distância entre as placas é muito menor que a dimensão das placas, a distorção do campo elétrico nas bordas do capacitor é desprezível, que é o que eu estou te falando aqui agora, tá bom? Então a gente pode desconsiderar esse campo elétrico aqui, esse campo elétrico aqui também e esse campo elétrico aqui também. Só tem um campo elétrico no meio, entre os condutores. E isso aí vai fazer carregar o capacitor, vai fazer armazenar energia elétrica. Ok. Inicialmente, essas placas estão neutras. Não tem carga positiva e negativa. Só que após o capacitor ser carregado, então você forneceu energia para esse capacitor, você carregou ele e aí eu tenho carga positiva e negativa. Mas detalhe, essas cargas estão em equilíbrio. E como elas têm sinais contrários, o capacitor não tem carga no final das contas. Um capacitor é um aparelho eletrônico neutro na sua essência. Positivo e negativo se cancela, mas ele armazenou energia elétrica nesse sistema aqui. Ó. Então você encosta ali, você não vai tomar choque, porque é neutro aquilo ali. Não vai ter choque. Mas ali dentro tem armazenamento de energia elétrica. E aí vai fazer o aparelho eletrônico funcionar. Olha essa outra visão aqui do capacitor. Eu tenho uma placa positiva, ele tem uma determinada área, essa área vai ser importante. E ele tem uma carga positiva. E a placa de baixo tem uma carga negativa. Eles estão separados por uma distância D, essa distância também é importante. E isso aqui vai fazer surgir uma diferença de potencial, que é uma energia por unidade de carga. E aí armazena energia elétrica. Que lindo, cara. Perfeito, tão simples, né? Muito massa. Muito obrigado, sonhador, por ter me prestigiado nesse vídeo. Você é alto nível, você é futuro federal, você é futuro aprovado. Vamos juntos. Não se esqueça de assistir aos vídeos recomendados que estão logo aqui a seguir, se inscrever no canal, tocar na notificação para receber o aviso de vídeo novo. E vamos juntos.